Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a bom Deus, nós estamos aqui mais um dia, irmãos, podendo falar da palavra de Deus. Portanto, eu creio que hoje será um dia abençoado para mim e para você. Amém? Abra o teu entendimento, abra o teu coração para você receber essa palavra. E eu creio que o Senhor vai ministrar em ti tudo aquilo que o Salmo 122 quer nos dizer. Amém? A palavra de Deus diz assim, irmãos: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém e vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém? Glórias a Deus por isso, irmãos. Aqui a gente consegue entender que ali durante o governo de Davi, irmãos, que ele foi o segundo rei da nação em Jerusalém, em Israel, e a gente vê que se tornou, sabe, a mais importante do seu povo. O Senhor fez que essa cidade fosse marcada, fosse exaltada. E Deus havia ali escolhido Davi como o sucessor do rei Saul. A gente conhece a história do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E quando ele começou a fazer as coisas por si, quando ele começou a ficar altivo, quando ele começou a achar que ele era alguma coisa, o Senhor tirou o Espírito Santo dele e ele perdeu o seu reinado e passou para Davi. Então a gente vê, irmão, que depois que Saul morreu, ali a tribo de Judá, que ocupava o território do sul do país, aceitou Davi imediatamente. Eles viram em Davi a presença do Senhor, viram em Davi que ele era o escolhido, o ungido por Deus. Mas as tribos do norte, irmãos, eles demoraram para reconhecer o novo rei, eles demoraram para aceitar Davi como sucessor. E eles ficaram defendendo ali a sucessão do filho de Saul. Então a gente sabe que quando um rei perdia a sua posição, quando ele morria, ele automaticamente passava para o filho maior, para o filho mais velho. Então eles queriam seguir essa tradição, mas não era isso que Deus queria. Pelo contrário, Deus foi lá na casa de Jessé e ungiu o menor, ungiu a Davi. Então, por mais que o ser humano tentasse lutar contra isso, jamais isso ia persistir, porque Deus não queria isso. Então a gente vê que, mas teve uma luta, teve uma reluta. E depois de 7 anos, irmão, de conflito, aí Davi foi aclamado rei sobre todo o povo de Israel. Então a gente vê que a história é muito rica em detalhes. Então a gente vê que quando Deus promete algo para nós, irmãos, não necessariamente acontece de imediato. Muitas das coisas passam por um processo. Eu posso dizer que todas as coisas passam por um processo. Então tudo que Deus tem para você e te prometeu, entenda que você vai ter um processo a ser cumprido, um processo para ser lapidado, para alcançar essa excelência, essa graça que Deus tem para você. Isso não é porque Deus não gosta de abençoar ou que Deus gosta de fazer a pessoa sofrer, não, irmãos, pelo contrário. Ele nos ama tanto que Ele faz a gente passar por tais processos para que nós nos tornemos melhor, pessoas melhores, mais capacitadas para cumprir com excelência o chamado. Então a gente vê que depois disso tudo, irmãos, imediatamente Davi e seus homens ali conquistaram a cidade de Jerusalém. E essa cidade ela foi fortificada e ela estava ali dentro do território de Israel, mas ainda controlada pelos jebuseus. Então o que acontece? Davi estava conquistando ali, mas tinha uma resistência ali dentro. E as gerações anteriores a Davi, irmãos, eles não expulsaram os jebuseus, eles permaneceram lá. Em Josué 15:63 diz isso. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Então a gente vê que Davi comandou o ataque bem sucedido contra a fortaleza de Sião em Jerusalém, e ali ficou conhecida como a cidade de Davi. 2 Samuel 5 também diz isso. Ali foi conhecida.
que é até o dia de hoje, a cidade de Davi. Então é muito lindo a gente ver tudo isso, irmãos. A cidade que foi sede do governo durante os outros 33 anos do seu reinado. Davi viveu ali por mais 33 anos reinando e continuou como a cidade principal dos judeus até depois do tempo de Jesus. Então a gente vê, irmãos, que o significado de Jerusalém foi além da sua importância política e militar. Davi ali se dedicou à centralização do serviço religioso nessa cidade. Por isso que ele está aqui convocando, ele está chamando já desde o início: ei, eu alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas para alcançar isso, irmãos, ele estabelecer a casa do Senhor novamente em Jerusalém, levou tempo, levou muito esforço, levou muito choro, levou muita luta, irmãos. Porque a gente sabe que tudo que nós fazemos para o Senhor tem que ser perfeito. E ali Davi ele se dedicou a centralizar isso lá dentro, esse serviço religioso. E ali foi o local determinado por Deus para que houvesse ali o sacrifício, as festas dos israelitas, cumprindo o que Moisés já havia dito ali para eles 400 anos atrás. Lá em Deuteronômio 12 você vê isso, Deuteronômio 16, e a gente vê que ele levou a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um móvel que representava a presença do Deus Altíssimo, irmãos. Então Davi, olha todas as conquistas que Davi fez através do Senhor para a cidade santa. E a palavra de Deus diz que Davi entrava jubilando, dançando, cantando, salmodiando com louvores, irmãos, com alegria profunda do coração, quando estava voltando com a Arca da Aliança para a casa do Senhor. Então, irmãos, nós temos que nos alegrar com a vitória, temos que nos alegrar com a presença do Senhor, temos que salmodiar, dançar na presença de Deus, irmãos, como Davi fazia. Então ali quando ele levou a Arca da Aliança, irmãos, que representava a presença de Deus em Jerusalém, ele queria construir um templo permanente para abrigar essa arca. Mas a gente vê que Deus ali não permitiu que fosse feito pelas mãos de Davi. Então Davi aceitou essa decisão de Deus, mas ele dedicou, sabe, o seu tempo, a sua imaginação, sabe, tudo aquilo que ele tinha de excelente para preparar tudo que seria necessário para o seu filho, Salomão, executar esse projeto importante. Então, Davi não pôde fazer com as suas mãos o templo do Senhor, mas ele preparou todos os artifícios. Ele dedicou o seu tempo para preparar ali tudo que seria necessário para teu filho, quando fosse suceder o trono, que seria Salomão, e ele pudesse executar esse projeto importante, irmãos. Então a gente vê que ainda mais importante do que projetar o templo e juntar os materiais necessários foi o trabalho que Davi teve em organizar o culto dos israelitas. Ali ele conduziu o povo a adorar a Deus. Ele foi um líder que trouxe a paz sobre a sua cidade, que trouxe a presença do Senhor entre o povo. Então ali ele organizava o culto dos israelitas e ele coordenou os trabalhos dos homens capacitados para conduzir o louvor. Então ele também preparou os levitas. Então a gente sabe que desde o início Davi ele amava adorar a Deus em louvor, tocando harpa. Deus usou muito ele sobre isso também. E ele ajudou a conduzir o povo a adorar a Deus também. E ele compôs a maioria dos salmos que nós estamos lendo. Os hinos aqui principais para adoração ao Senhor. Então a gente vê, irmãos, que o amor de Davi por Jerusalém, ele transparece no Salmo 122. Um dos hinos cantados aqui pelo povo nas suas subidas a Jerusalém para as festas religiosas. Então a gente sabe que isso aqui eles cantavam o que nós estamos lendo. E esse salmo aqui, ele é muito lindo. Ele começa: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, forte, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Sem dúvida, irmãos, Davi aqui ele queria que essa alegria em poder adorar ao Senhor fosse compartilhada por todos aqueles povo do presente quanto do futuro, que somos nós hoje. Ele escreveu esse hino aqui, irmãos, pensando nas multidões, pensando no povo, chegando à cidade com júbilo, como a gente já havia dito.
e parando na entrada da cidade para admirar ali a importância, sabe, de tudo aquilo que estava sendo construído. O centro da justiça, o local de acesso à comunhão com Deus. A segunda parte do Salmo também expressa esse desejo de Davi pela paz e a prosperidade da sua cidade. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Irmãos, nós temos que aprender a fazer isso também, a nós orarmos, a nós buscarmos no Senhor a paz sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso povo, que o Senhor possa quebrantar os corações para que as pessoas possam ceder a toda aquela dureza, frieza espiritual, irmãos, para aceitarem a graça do Senhor, para que o próprio Deus tenha misericórdia do nosso povo e possa prosperar a nossa nação, irmãos. Isso é muito importante, é o que Davi fazia. A vida toda ele lutou pelo seu povo, lutou pela paz de Israel, pela presença de Deus sobre a nação. E nós não podemos ser diferentes, não podemos ser egoístas. Temos que ser, irmãos, frutos do Senhor para a gente gerar paz sobre a nossa nação e que a nossa nação venha a ser bem sucedida em todos os sentidos, irmãos. Que a paz venha reinar sobre a nossa nação, que o amor dos nossos irmãos, do nosso povo seja conosco, que Deus possa nos abençoar dessa forma e que a casa do Senhor, nosso Deus, possa também ser reestruturada, irmãos. Possamos, ajudar isso a ser enfatizado no meio do povo. Então a gente vê que ali a segurança de Jerusalém, ela representava o bem-estar espiritual da nação e comunhão com Deus. O alvo principal na vida desse rei e pastor, ele era rei e pastor de Israel. Aqui ele vê que ele permanece, ajudando o povo. Davi desejava o bem de Jerusalém e de todas as coisas boas que a cidade representava. E sobre a nova aliança, irmão, que vigora desde a morte de Jesus, a cidade física de Jerusalém, ali ela foi perdendo a sua importância espiritual. Foram trazendo outras doutrinas novamente. E o santuário de Deus, irmãos, é a sua igreja. Então em 1 Coríntios 3:9 diz isso. E fala, ali sobre os cooperadores de Deus. É muito bom você estar dando uma lida para você ter um entendimento disso tudo, sobre as obras, sobre a pedra que é Jesus Cristo. Então é muito importante. E, irmãos, não precisamos chegar até a cidade de Davi, onde ele conquistou ali em Israel, mas nós devemos nos aproximar de Deus, irmãos, chegando, próximo da tua presença. Lá em Hebreus 12:22 também diz, ao monte Sião e a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então nós temos que entender, irmãos, que nós somos chamados para sermos filhos e adoradores, cooperadores do reino do Senhor aqui nessa terra. Nós temos que fazer o trabalho com excelência, temos que nos dispor para, assim como Davi lutou e conquistou, assim também nós possamos lutar e conquistar a paz sobre a nossa nação, sobre o nosso planeta, levando a palavra aos corações das pessoas. Amém? Esse é o Salmos de número 122, irmãos. Viemos orar pela paz da nossa nação. Amém? Que você possa meditar nessa palavra dia e noite. E eu creio que o Senhor vai falar contigo. E você vai ser próspero, em sabedoria e discernimento de espírito. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Não se esqueça de entrar na página, curta a página, compartilhe essa palavra para as pessoas, para que todos que necessitam ouvir a palavra de Deus possam se capacitar nisso. Amém? Fique com Deus e que Deus te abençoe.